então para darmos continuidade aqui no Tadel. Amém? Semana passada nós falamos um pouco sobre o senso de continuidade, trabalhando um pouco sobre a vida de José. E hoje nós vamos dar continuidade nesse Tadel, né? nesse nosso estudo de hoje, nessa palavra de hoje, baseada na vida de José. Né? José, na semana passada nós vimos que ele era um ramo. E hoje nós vamos ver que ele era um ramo frutífero. Quando nós dizemos semana passada que ele era um ramo, nós entendemos rapidamente aqui que um ramo está entre as raízes, está entre o caule, está entre os frutos. Ele não inicia, ele não termina nada, mas o que passa por ele é essencial para que essa planta, para que essa árvore possa frutificar, ou seja, né, todas as bênçãos que José recebeu ali do seu avô, do seu bisavô, do seu avô, do seu pai, José passa adiante. José tem esse entendimento de passar adiante como um ramo frutífero. Então, acompanha conosco aí em Gênesis 49, 22, o texto que nós vamos trabalhar hoje, diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Então a palavra de Deus nos diz que José é um ramo frutífero. E hoje nós vamos trabalhar em cima do frutífero. José é um ramo, mas um ramo frutífero. Resultados serão sempre aferidores do sucesso. Então, sempre os resultados, né, são aferidores do sucesso. Eles são a comprovação do nosso sucesso quando nós obtemos resultados. Se nós trabalhamos, nós precisamos do nosso salário no final do mês. Se nós trabalhamos é porque nós queremos, né, em nome de Jesus, sermos abençoados ao final do nosso mês, da nossa caminhada. Então nós temos sonhos. Então o resultado vai aferir o nosso sucesso ou não. Então o que precisamos entender é que tipo de frutificação se busca no reino de Deus e por quais vias se pode obtê-la. Então hoje nós vamos trabalhar um pouco isso. Que tipo de frutificação se busca no reino de Deus e por quais vias se pode obtê-las? Então, que tipo de frutificação e por qual, né, como nós fazemos, né, por quais caminhos nós andamos para que possamos frutificar e ter um sucesso no nosso trabalho. O primeiro tópico que eu queria trabalhar com os irmãos sobre a vida de José, Jacó vai dizer que ele é um ramo frutífero, quer dizer, José frutificou muito, né? Nós vamos falar sobre o crescimento da influência de José estava ligado ao seu relacionamento com Deus. Então, o crescimento da influência de José estava ligado ao seu relacionamento com Deus. Nós vamos ter esse entendimento, que José só cresceu, só se desenvolveu, né? Porque ele tinha um relacionamento estreito com Deus. Baseado em que nós podemos afirmar, né, sobre esse primeiro tópico que nós estamos falando. Lá em Gênesis 39, no versículos 1 a 5, vai dizer o seguinte: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. No início começa a dizer, nós sabemos que José foi vendido por seus irmãos, uma caravana de ismaelitas, eles vão para o Egito e são vendidos por um oficial de Faraó, né? E esse homem compra José como escravo. No versículo 2 vai dizer: o Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Então José era um escravo na casa do oficial de Faraó, e a Bíblia diz que o Senhor era com José. Mais uma vez eu quero que você perceba nesses textos que José é um homem que tinha um relacionamento estreito com Deus. Apesar que a Bíblia não nos mostra José orando, nada disso, mas esses textos comprovam que José tinha, né, um relacionamento estreito com Deus. Vendo Potifar, versículo 3, vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e o pôs como mordomo da sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Agora, né, o Potifar, entende que tudo que José faz só pode ser Deus que abençoa. Né? É muito interessante isso, porque Potifar começa a olhar que tudo que José bota as mãos, todo o trabalho que ele fazia com excelência, era bem sucedido.
e Potifar via Deus através da vida dele. Potifar via que o Senhor era com ele, né? Isso é maravilhoso. E Potifar o coloca como mordomo, né, da sua casa. E no versículo 5 vai dizer: e desde que eu fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Queridos, nós possamos aprender nessa noite. Nós não podemos fazer a obra de Deus sem a presença de Deus. Nós não podemos fazer a obra de Deus sem manifestarmos a glória de Deus e a presença de Deus. As pessoas precisam ver no nosso trabalho a presença de Deus. As pessoas precisam de ver que o nosso trabalho foi feito com tanta excelência, né? Um trabalho com tanta qualidade, que as pessoas vão falar: isso não pode ser alguma coisa humana, esse cara tem algo diferente nele. É porque nós aprendemos que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, como nós já aprendemos isso, como nós já vivemos isso, o mundo muitas vezes fica escandalizado. Potifar nunca tinha visto isso, porque chega José ainda um jovem e ele já o coloca como mordomo da sua casa, porque ele viu que o Senhor era com ele. Então, queridos, o crescimento da influência de José estava ligado ao seu relacionamento com Deus, porque ele tinha um grande relacionamento com Deus, porque ele honrava a Deus. Potifar o coloca como mordomo. Então José agora não era mais um simples escravo, José era agora um escravo, mas que tinha algumas regalias, ou que tinha, né, algum conforto dentro daquele lar. Não porque José buscou isso simplesmente de alguma forma interesseira. Não, foi de forma natural. O texto aqui começa a nos dizer que José fazia com qualidade e as pessoas viam, né, a presença de Deus na vida dele. O texto vai dizer que o Senhor abençoou a casa do egípcio. Então, até o egípcio foi abençoado por causa de José. Eu fico pensando, né, quando o nosso patrão, quando aqueles com quem nós trabalhamos são abençoados por causa da nossa presença e por causa da qualidade do trabalho que nós fazemos, por causa da integridade, né? Por causa da honestidade que nós temos diante de Deus. E a bênção do Senhor, então, estava sobre tudo. Então, fechando esse tópico, o Senhor era com José, o Senhor era com ele. O texto vai dizer também: o Senhor o abençoou e a bênção do Senhor estava sobre tudo que ele fazia. Então, aqui fica claro para nós que a influência de José estava ligada ao seu relacionamento com Deus, que é o nosso primeiro tópico. O nosso segundo tópico, que eu também queria trabalhar nessa noite, é que havia qualidade e frutos no que aquele moço realizava, ou seja, havia qualidade e frutos no que José realizava. Então, tudo que José realizava havia qualidade, e porque havia tanta qualidade, ele frutificava. Em Gênesis 39:2 vai dizer que o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Então o texto diz que o Senhor era com José e veio a ser homem próspero. Eu te pergunto, José era próspero, mas como ele poderia ser próspero se ele não possuía nenhum direito da própria liberdade? Ele era um escravo. Então esse texto deixa muito claro para nós que muitas vezes, querido, prosperidade não tem nada a ver com riqueza, nem com conforto. Você vê uma pessoa próspera, uma pessoa passa num carrão, tem uma grande casa, você fala: esse cara é próspero, ele tem muito dinheiro, mas prosperidade é muito mais do que isso. Nós aprendemos também nesse texto, na palavra de Deus, né, em Gênesis, quando trata de José, desse bisneto de Abraão, nós aprendemos com ele que ele era um homem próspero. Apesar de todas as dificuldades que eu e você conhecemos, né, de todo o sofrimento que ele passou, a Bíblia diz que ele era um homem próspero. O Senhor era com José, que veio a ser próspero. Então, que você nunca confunda, né? E interessante que a palavra hebraica aqui usada para próspero, né? Ela é tissalat, ou tissalat. Ela exprime o poder de apressar, avançar, prosperar, progredir, obter sucesso, ser proveitoso, conduzir a um bom resultado. Então, prosperidade, querido, tem a ver, né, com conduzir aquilo que nós fazemos, tanto no nosso ministério, mas também na nossa vida diária, pensando na nossa família, quando nós conduzimos tudo que temos e tudo que somos, né, para um bom resultado. Quando nós fazemos isso,
alinhados com Deus, né? Como José, aprendendo com José nessa noite, se nós nos espelharmos nesses princípios, com certeza o nosso trabalho será bem sucedido e nós seremos homens e mulheres prósperos, né? Tissalate, né? O poder de apressar, de avançar, de prosperar, de progredir. Isso é ser próspero, né? As pessoas olharem para nós e verem que somos felizes com o que fazemos e fazemos frutificar aquilo que vem às nossas mãos. Né? Olhando para José, um ramo frutífero. O ramo não iniciou nem termina nada, mas tudo que passa por esse ramo José frutificava, quer dizer, ele era firme, né? Tudo aquilo que ele tinha aprendido, tudo aquilo que ele absorvia, ele passava adiante e assim ele frutificava. Porque até Potifar pôde ver isso na vida dele. Então eu trouxe uma definição de prosperidade. Prosperidade é a capacidade de gerar progresso, de fazer as coisas funcionarem bem, de obter resultados positivos naquilo que faz. Então é a capacidade de gerar progresso, de fazer as coisas funcionarem bem e obter resultados positivos naquilo que faz. Essa é uma definição que está nesse livro, né? Foi o pastor Danilo Figueira, eu achei muito interessante essa definição dele sobre prosperidade, que muitas vezes nós confundimos com riqueza, com poder, e não tem nada a ver com isso, principalmente baseado nesse texto que acabamos de ver. O terceiro ponto que eu queria trabalhar um pouco nessa noite também, a fundamental construção de credibilidade. Né? Nós olhamos para José e foi fundamental na vida dele ter credibilidade, demonstrar credibilidade. Ele construía a sua credibilidade ali na casa de Potifar, apesar das dificuldades, apesar de ser como escravo. Né? A Bíblia diz em Gênesis 39:4 que logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomos de sua casa e lhe passou às mãos tudo que tinha. Então tudo que o mordomo, ele tinha a chave da despensa, né? O mordomo é aquele que administrava tudo relacionado ali à casa, à fazenda, tudo passava por ele. Ele então era não só um bom administrador, né? Ele não só tinha uma boa capacidade de administrar, porque não é só isso que Potifar viu nele. Potifar nele viu um caráter confiável, porque ninguém entrega nada para um cara que é só um bom administrador. Mas o que adianta um bom administrador que é um ladrão, que é um enganador? Então ninguém vai passar, né, todos os seus bens para as mãos de uma pessoa assim. Mas para as mãos de uma pessoa que é boa em administração e ainda tem um caráter confiável, então assim era José. Quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que José, apesar de ser um bom administrador, ele tinha um caráter confiável, ele tinha uma grande credibilidade diante de Potifar. Queridos, nós precisamos de ser assim, nós precisamos de ter credibilidade no nosso trabalho, no nosso ministério, na nossa casa, diante da nossa família. Nós precisamos de gerir, né, cuidar bem das coisas que Deus coloca nas nossas mãos, mas precisamos ter um caráter confiável, né, diante daqueles que caminham conosco, principalmente diante do nosso pastor, diante dos nossos líderes, diante do nosso patrão, né, do nosso chefe. Nós precisamos de demonstrar isso. Nós precisamos viver isso, para que as pessoas percebam que realmente nós somos homens e mulheres de Deus nessa terra. Então, aí você vai acompanhar também, toda vez que dedicação, busca por excelência, compromisso com propósito e integridade se juntam na vida de alguém que conta com a bênção de Deus, é natural que os resultados apareçam e sejam excepcionais. Então, toda vez que dedicação, busca por excelência, compromisso com propósito. Não adianta nada ter compromisso se não ter um propósito. O compromisso da nossa célula qual que é? É expandir, é multiplicar. Então nós temos que ter um propósito. Nós temos um compromisso com a nossa célula, mas o nosso propósito é que ela se multiplique. Eu tenho um compromisso com o meu discípulo, mas a minha ideia é que ele cresça, que ele se desenvolva, né, no seu ministério, no chamado que Deus tem para ele. E isso tudo com integridade, segundo o texto aí que nós acompanhamos. Nós enxergamos isso tudo em José. Por isso nós estamos trabalhando um pouco, né, nesse personagem tão especial aqui do Velho Testamento. Mas nós sabemos que nem tudo foi tão tranquilo para José, quer dizer, nada foi tranquilo para José, né? José não teve uma vida fácil, em momento nenhum. Quando ele achava que as coisas caminhavam bem, né, nós sabemos que vieram as perseguições. Nós sabemos que a esposa de Potifar queria se deitar com José, né, seduzia José, e José, um homem de Deus, íntegro a Deus, mas também um homem de confiança do seu patrão, que jamais trairia a confiança de Potifar.
A Bíblia diz que ela tenta agarrar José, ele corre, mas as vestes dele ficam nas mãos dela e ela o acusa injustamente e ele vai parar, né, no cárcere. Então José de administrador, do mordomo, do homem de confiança de Potifar, agora é julgado por este Potifar lá no calabouço porque José o honrou. Mas ele não sabia disso porque foi contada uma mentira. Mas, querido, mentira e homens e mulheres que caminham com Deus, que confiam em Deus, têm perna curta, né? Aqui no texto vai dizer, em Gênesis 39, 20 e 23, e o Senhor de José, quer dizer, Potifar, o tomou e o lançou no cárcere. O Senhor, porém, agora o Senhor com letra maiúscula, tá? O primeiro Senhor era Potifar, o Senhor com letra minúscula. Agora o Senhor, o Deus, o Senhor, porém, era com José. E tudo que ele fazia, o Senhor com letra maiúscula, prosperava. Aí eu te pergunto, é possível ser próspero na cadeia? Como pode alguém prosperar na cadeia, querido? A nossa ideia é que a cadeia é o fim da picada. A Bíblia diz que José prosperou na cadeia. Oh, glória! José prosperou na cadeia, querido. Querido, talvez você está achando que o ministério, a situação está difícil. Querido, nós só precisamos de confiar em Deus, continuar sendo íntegros, de credibilidade, fazermos as coisas com amor, do mesmo jeito, independente do tempo, de onde estamos, é a época que estamos vivendo, que Deus vai te abençoar, que Deus vai abençoar o nosso trabalho. Eu creio nisso. Eu profetizo isso sobre as nossas vidas como irmãos aqui na Comunidade Batista da Paz, que realmente nós trabalhamos em prol do reino. Nós trabalhamos porque nós temos um propósito de ganhar almas. Nós queremos que essa cidade seja impactada com o amor de Jesus. Nós queremos que essa cidade possa viver como nós possamos nos tornar homens e mulheres parecidos com Jesus e parecidos com José, por que não, né? Com um caráter desse, né? Com integridade dessa, um tipo de Cristo aqui no Antigo Testamento. O quarto tópico, lealdade como estilo de vida. Nós sabemos que José, como eu falei agora há pouco, ele não era só um homem de confiança do seu patrão, ele não era só um bom administrador, ele era um homem leal ao seu patrão, ao Potifar. Portanto, ele foi para a cadeia. Pensa naquela época, um jovem, longe de casa, longe da sua família, foi rejeitado ali, né? Não pelos seus pais, mas seus irmãos o venderam. Queridos, ele sozinho, longe, um jovem bonito, aquela mulher o seduzindo. Ele poderia chutar o balde e falava assim, eu vou me entregar mesmo, eu sou um escravo. Não, queridos. Aquele homem caminhava com Deus, aquele homem tinha esperança, aquele homem sabia que os sonhos que Deus plantou no coração dele, ainda lá junto com seu pai, ele cria que Deus podia fazer realizar na vida dele, ele sabia que Deus tinha propósito na vida dele, ele nunca negociou com o pecado, né? José era um homem perfeito? Não, queridos, com certeza não era, só Jesus foi perfeito, com certeza ele não era perfeito, e eu não estou falando aqui que nenhum de nós vai ser perfeito, se eu falar isso eu estou mentindo, se alguém dizer que é perfeito, né, que não peca, esse cara está mentindo, né? Mas nós buscamos a excelência como José, nós buscamos ser fiéis, e José, né, aqui foi leal, ele tinha lealdade como estilo de vida. Em Gênesis 37, 2 diz assim, esta é a história de José, nós voltamos lá no início, né, a história de Jacó, Gênesis 37, 2, é interessante que fala assim, esta é a história de Jacó, espera-se que vai contar a história de Jacó, não é isso? Aí começa assim, tendo José 17 anos, vai falar sobre a história de Jacó, mas contando a história de José. Apacentava os rebanhos com seus irmãos. José, desde novo, já trabalhava, querido. Nós sabemos que Jacó tinha uma preferência por José. Jacó tinha um carinho todo especial por José. Parecia que ele gostava mais de José do que os seus outros irmãos. Mas nem por isso José se tornou um menininho mimado, um jovem mimadinho que ficava lá na barra da saia do pai. Não, senhor. Aqui o texto diz que ele apacentava o rebanho com seus irmãos. José, desde novo, aprendeu a trabalhar junto com seus irmãos. Aprendeu que a vida não é fácil. E sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Então ele acompanhava os seus irmãos para o trabalho duro do dia a dia. E a Bíblia diz que ele trazia más notícias deles ao seu pai. Muitos vão dizer que ele era dedo duro, não era não, querido? Ele era um homem leal. José não negociava com as falcatruas dos seus irmãos, com as negociatas do seu irmão, não. José chegava e abria o coração diante do seu pai, porque ele tinha um compromisso com seu pai e com Deus, e ele era fiel ao seu pai com Deus. E esses princípios José carregou pela vida inteira. E nós
nós acabamos de ver nos capítulos anteriores aqui, nos tópicos anteriores que estudamos, nos textos anteriores, que José expressa exatamente isso, né, na sua caminhada, em toda a sua vida. Então, desde pequeno ele era fiel ao pai, né? Aprendeu desde cedo a trabalhar com o pai e não era conivente com o erro dos irmãos, de jeito nenhum. Isso era um princípio de lealdade, era um estilo de vida que José adotou e que funcionou, querido. Seja leal, abra o seu coração com o seu discipulador, seja transparente se você confia nele. Se não confia nele, né, porque você tem certeza que ele não tem te honrado, né, procure o seu pastor, procure o seu líder, né, abra o coração com ele, vamos acertar isso. Deus espera que nós sejamos leais aos nossos líderes, que nós possamos honrar os nossos líderes, os nossos pastores, e nós precisamos de honrar isso com o nosso trabalho, né? Com a nossa confiança e com a nossa lealdade a cada dia. O quinto tópico, já caminhando para o final, diz que a autoridade, eu trouxe aqui também, que a autoridade que nasce do serviço. Né? Nós vamos ver uma autoridade que nasce através do nosso serviço. Enquanto nos ambientes seculares a autoridade brota da imposição dos cargos e títulos, do poder financeiro, do intelectualismo, né? No mundo secular, os líderes brotam dessas qualidades. No reino de Deus, ela nasce do serviço, que por sua vez alimenta-se do propósito. Então, no reino de Deus, ela nasce do serviço, mas com propósito. Quando nós fazemos a obra de Deus com um propósito. Então, líderes extraordinários são, antes de tudo, servos por natureza. O grande exemplo é que Jesus, pouco antes da sua morte, né, nós vemos que ele responde um questionamento ali dos filhos de Zebedeu, da mãe deles. Jesus responde um questionamento deles, que eles queriam saber de Jesus, quando estivesse no reino, qual dos dois, né, um poderia sentar à direita, o outro à esquerda do mestre. E Jesus vai dizer em Mateus 20, 25, vai dizer assim: então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. Jesus está falando assim: aquele que quer ser o maior entre vocês é aquele que vai servir os outros, é aquele que mais vai servir. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Então, se você quer ser primeiro no reino de Deus, você vai ser o último. Se você quiser ser o primeiro no reino de Deus, você tem que se rebaixar. Você tem que se rebaixar, se humilhar. Não se humilhar como um coitadinho, mas se humilhar diante de Deus, demonstrando a sua pequenez diante de Deus, né? A nossa insignificância diante da grandeza da sabedoria de Deus e também diante das pessoas, sabendo que nós não somos melhores do que ninguém. Se alguém tem título, se alguém tem riquezas nessa terra, ninguém é melhor do que ninguém diante de Deus, né? Deus procura homens e mulheres que tenham esses princípios que nós estamos trabalhando nessa noite, né? Homens que fazem a obra de Deus em prol dos seus irmãos, em prol, né, daqueles que Deus confia a nós. Então, a Bíblia nos ensina que se nós queremos realmente crescer no reino de Deus, nós precisamos de servir aos nossos irmãos, servir aos nossos, a todos aqueles que caminham conosco. Porque diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então ele falou: nós precisamos de ser igual. Jesus falou: Filho do Homem, se referindo a ele mesmo. Vocês precisam fazer isso que eu estou ensinando. A Bíblia nos mostra Jesus lavando os pés dos discípulos e secando. Jesus estava mostrando para eles que eles deveriam cuidar uns dos outros, lavar os pés uns dos outros, amar uns aos outros, discipular uns aos outros, né, para que juntos, né, ali pudessem crescer e servir a outros. Esse é o ensinamento que precisamos colocar em prática e passar adiante em nossas igrejas, em nossas casas, que nós precisamos de servir, mas servir com qualidade. Amém? O sexto tópico, eu achei que estava terminando, mas 6 e o 7, tá? O sexto, e o 8 ainda, mas vou falar rapidinho. O sexto tópico é o poder de não ser o primeiro. Nós aprendemos com José que o poder estava em José, mas ele nunca foi o primeiro, em nada. José não foi o primeiro na sua casa com seu pai nem com seus irmãos, ele era o mais novo, né? Então ele não era o primeiro na sua casa. Nos domínios de Potifar ele tinha que prestar conta a Potifar, por mais que ele era o mordomo, ele tinha muito poder ali, mas ele não era o primeiro. Na cadeia, né, ele tinha que submeter a autoridade máxima ali, que era o carcereiro.
E quando chega o governador do Egito, ele ainda estava debaixo de Faraó. Mas José nunca buscou ser o primeiro. José sempre trabalhou com tanta intensidade que ele foi abençoado, né, com esses altos cargos aqui, se assim podemos dizer, né, com essas qualidades no seu trabalho, ele recebeu os seus benefícios. Com a semente que ele semeava, ele colhia, né, e aproveitava, né, dessa colheita, ele usufruía dessa colheita. No slide que você vai acompanhar agora, diz assim: vivemos, eu trouxe um textinho para a gente poder meditar um pouco. Vivemos um tempo em que, também está no livro, eu achei muito interessante, trouxe na íntegra. Vivemos em um tempo em que, perigosamente, o marketing, as selfies, a disputa por likes e os influencers digitais apenas dominam técnicas de manipulação e, baseados nisso, produzem um grande movimento em torno de uma fama vazia. Né? Esse texto, assim, nós estamos falando de uma liderança acima da média. Nós estamos falando de uma liderança em Deus, uma liderança sobre pessoas, mas baseada em princípios bíblicos, em princípios que Deus nos mostra através da sua palavra. Então, se nós buscamos, né, ser um bom marqueteiro, se nós queremos mostrar através das nossas selfies, mas se nós somos tão rasos, se nós não temos intimidade com Deus, se nós não buscamos isso na palavra, isso tudo não vale de nada. É uma fama vazia, porque essa fama, ela é uma fama que termina por aqui. E se nós fazemos coisas para usufruir só nessa terra, nós somos os mais miseráveis segundo a Bíblia, porque nós devemos fazer as coisas pensando na eternidade, frutos para a eternidade. Por isso nós não buscamos like, né, selfies, para demonstrar que somos um pastorzão, um mega líder, fotos da sua célula, e só faz o marketing, mas não cuida direito. Né? Já viu famílias, né, que você vê famílias assim, você acha que as famílias estão bombando, aí você vai acompanhar, você vê que estão cheias de problemas, né, que não há respeito nos lares, nas fotos estão bonito na foto, fala, fulano está bem na foto, mas nem sempre é assim. E o sétimo tópico, ser produtivo é abençoar as pessoas, queridos. Quer ser produtivo na sua vida? Abençoe as pessoas. Se você quer produzir muito na sua vida, abençoe as pessoas. Pode ver aqueles homens que geram muito emprego, né? Aqueles homens que geram muitos postos de trabalho, né? Eles usufruem dos frutos do trabalho deles, né? Eles produzem muito. E aqui está falando de uma produção agora no reino de Deus. Ser produtivo é abençoar as pessoas. Nós sermos produtivos no reino de Deus é nós amarmos os nossos irmãos, abençoar, cuidar bem deles. Ser produtivo do ponto de vista de Deus é priorizar pessoas. Nós vamos ver Salomão, enquanto Salomão priorizou o povo de Deus, Salomão foi muito abençoado. Quando ele começou a priorizar só as suas vontades, ele continuou usufruindo todas as riquezas que ele tinha nessa terra, dos prazeres que ele quis nessa terra. Mas no final da sua vida ele vai dizer que foi tudo vaidade. Ele vai dizer que ele devia ter feito tudo errado, mas ele entendeu isso muito tarde. Né? Lá em Eclesiastes ele vai trabalhar um pouco sobre isso. Então, de forma individual, quando usava de seu dom para interpretar os sonhos do copeiro, o de Faraó, né? José era produtivo. José era produtivo de forma individual, quando ele usava seu dom para interpretar o sonho do copeiro, do padeiro, de Faraó. Então José era produtivo quando trabalhava individualmente com as pessoas, e ele era produtivo também no coletivo, como fez prosperar a casa de Potifar, o governo egípcio prosperou por causa de José, e principalmente ele abriu caminho para sua família ter uma perspectiva futura. Então José, ele tinha um trato um a um, mas ele também, quando ele pensava na coletividade, ele pensava em prol de todos, né, das pessoas. Né? Então tudo que ele fazia era para abençoar as pessoas. E quando alguém chegava, ele ainda usava os seus dons ali. José interpretava sonhos, então ele usava seus dons para trabalhar individualmente com as pessoas. Que coisa fantástica! Deus te deu os dons que você tem dia que vai usar para uma pessoa. Né? Talvez ninguém nem precise de saber, na verdade ninguém nem precisa de saber, e vai ter dia que Deus vai te usar para usar o seu dom diante de uma igreja, né? Ou diante lá do seu trabalho, uma palestra, não sei, talvez Deus vai te usar para fazer uma obra que vai gerar frutos para a eternidade, na vida de muitas pessoas, em grandes cidades ou pequenas cidades, numa cidade inteira, num bairro inteiro, não sei, numa célula, né? Numa grande célula, não sei, mas em nome de Jesus, que nós possamos usar os nossos dons, tanto individualmente como também coletivamente. Então a história de José poderia ser definida como a de alguém que viveu pelo propósito de dar sentido aos sonhos dos outros.
Deus, em sua justiça, promete-nos frutos de acordo com a qualidade e a quantidade da semente que lançamos. José colheu honra, riquezas, após uma longa semeadura, 20 anos. Mas José sempre semeou, e ele colheu honra e riquezas. José foi um homem próspero financeiramente e foi um homem honrado, que a Bíblia conta desde o seu nascimento até o momento da sua morte. Deus, através do Espírito Santo, inspirou esses homens para que essa palavra, que esses textos viessem ao nosso encontro para que nós pudéssemos extrair essas preciosidades. Então José não valorizava mais a recompensa do que o cumprimento da sua vocação. Então ele nunca buscou a recompensa, ele sempre seguia a sua vocação. E quando ele fazia isso, nós sabemos que ele obteve recompensas. E o último tópico, o desafio de ser elo entre duas gerações, é o que nós estamos trabalhando esses 2 dias. Nós precisamos de ser elo, querido, entre duas gerações. Pensa uma corrente. Tem uma corrente e um elo dela, nós somos um elo. Então esse elo não pode se romper, ele precisa de ser firme para ele dar sustentação para que essa corrente não se arrebente. Então nós temos um desafio e vai dizer, que eu trouxe um texto aí também, que no contexto cristão o discipulado é o processo mais essencial para que essa continuidade geracional aconteça. No discipulado bíblico há processo e propósito. O processo demanda proximidade, convivência, disposição de compartilhar a intimidade. Isso é o processo. Nós caminhamos junto, é um processo que vai sendo trabalhado. E o propósito é a preparação do discípulo para o desenvolvimento pleno do seu chamado. Por que eu estou falando isso? Nós vamos aprender isso com Jesus. Jesus, no início do seu ministério, Jesus, a Bíblia diz em Mateus capítulo 3, versículo 13 e 15. Mateus 3, 13 e 15, diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Jesus sobe o monte, chama os discípulos, aquele que ele quis, então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Ele chamou 12 para estarem com ele, preparar, cuidar bem deles, ensiná-los para os enviar a pregar. Então Jesus foi trabalhando com eles, e no versículo 15 vai dizer: e a exercer a autoridade de expelir demônios. Então Jesus fez um trabalho todo especial. O processo de Jesus, nós sabemos, foi trabalhar a individualidade de cada um, foi dando experiência a cada um deles. Então Jesus se aproximou, conviveu com eles, compartilhou da intimidade com eles. Jesus se deixou verem alguns discípulos a sua transfiguração, para que eles tivessem uma experiência impactante. Deus já nos deu tanta experiência, nós temos a convicção do que fazemos, porque nós já tivemos tanta experiência com Deus, que é impossível nós pensarmos em negar a Deus, em negar a vida que Cristo nos deu, a nova vida em Cristo que vivemos hoje, de negarmos o nosso novo nascimento, é impossível, porque Deus já nos deu tanta experiência e colocou tantas pessoas, tantos discipuladores, tantos homens e pessoas preciosas, no meu caso, para me acompanhar, para me ensinar a cada dia, e até hoje eu ainda experimento isso. E ele vai falar, para depois enviar a pregar. Então, aí vem o propósito, é a preparação do discípulo para o desempenho do chamado. Então Jesus preparou para os enviar para pregar. Amém? Que assim seja na nossa vida, querido. Nós falamos de José, mas eu fiz questão de terminar com os ensinamentos de Jesus. No contexto cristão, hoje, nos dias que vivemos, o discipulado é um processo essencial para que nós possamos ensinar os nossos discípulos, as pessoas que estão chegando para caminhar conosco, que o reino de Deus, que o evangelho, que o nosso trabalho como igreja vai muito além daquilo que nós fazemos hoje. Nós precisamos, como José, plantar sementes preciosas hoje, para colhermos amanhã, para que Deus possa fazê-las frutificar. E quem sabe nós nem vamos ver muitas dessas sementes, nós vamos só plantar e outros vão colher, que assim seja em nossas vidas. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar para você hoje. Semana que vem eu vou trazer mais uma da sequência desse livro. Vou ver se eu consigo terminar semana que vem, se não, eu vou fazer mais 2. Mas eu te peço, nos acompanhe, tenha um pouquinho de paciência, mas nos acompanhe, que na semana que vem eu quero trabalhar um pouco sobre a intimidade com Deus, visão espiritual e capacidade de reação. Eu vou trabalhar esses 3 temas na semana que vem. Amém? Eu queria orar com você.
te abençoar nessa noite, em nome de Jesus. E eu estou muito empolgado. Quando nós voltarmos, querido, vamos colocar isso em prática. Liderança acima da média, né? Nós precisamos de ser líderes acima da média. Nós já demos uma parada, você já deu uma descansada, agora nós vamos voltar. Nós vamos voltar com energia, né? Nós vamos voltar cheio do Espírito Santo de Deus. Eu sei que você tem buscado a presença de Deus. Semana que vem nós vamos falar como nós buscamos, né, em Deus, como nós nos tornamos fortes através da intimidade que nós temos com Deus. Aproveita essa semana para orar, jejuar, dobrar seu joelho lá no seu quarto, que é sobre isso que nós vamos falar na semana que vem. E na semana que vem, se você chegar lá já tendo experimentado isso durante essa semana, vai ser muito bom, que tudo aquilo que eu falar vai fazer muito sentido na sua vida. Amém? Então vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor,